para a nossa audiência, notícia quente, mas vamos falar sobre essa outra notícia também que está preocupando bastante, que é essa possibilidade de um conflito armado entre Estados Unidos e Irã. Então, nessa semana, a tensão aumentou bastante. Teve até uma conversa em Genebra de autoridades americanas e autoridades iranianas. Depois disso, o chanceler iraniano disse que as duas partes chegaram aos princípios orientadores para um acordo. O petróleo chegou a cair quase 2%. Parecia que a situação tinha avançado, mas logo depois, autoridades americanas já falaram que havia impasses ainda importantes. Também J.D. Vance, o vice-presidente americano, falou que havia linhas vermelhas que não seriam superadas pelo Irã, mostrando que tinha um impasse. A Eurásia, que é uma consultoria super respeitada, disse que havia 65% de chance de um ataque dos Estados Unidos. A CNN, conversando com informações ali de bastidores, falou que o exército americano já estaria pronto para uma ação militar neste final de semana. E um assessor próximo a Trump disse ao site de notícias Axios que ele via com 90% de chance a probabilidade de um ataque. E aí Donald Trump acabou de dizer que ele poderia fazer um ataque, sim, um ataque pontual, quando foi questionado num evento nessa sexta-feira de manhã. E nesta quinta-feira à noite, ele chegou a falar que ia ter um prazo ali de 15 dias para decidir sobre uma ação militar e falou que o Irã deveria ceder ali às exigências que são feitas pelos Estados Unidos para chegar a um acordo. Só que 2 semanas é muito menos para o Irã responder às exigências dos Estados Unidos do que os 2 anos, por exemplo, que Barack Obama levou ali com autoridades iranianas para chegar ao acordo nuclear de 2015, que foi desfeito, inclusive, por Donald Trump em 2018. Só que agora, professor, Donald Trump se vê diante de uma decisão difícil. Ele vai ter que optar ou por ordenar um ataque, a depender ali da dimensão, mas ordenar um ataque, ou fazer uma retirada, algo que poderia ser considerado vergonhoso, já que essa é a maior mobilização militar dos Estados Unidos ali no Oriente Médio, segundo alguns especialistas, em cerca de 2 décadas. Professor, o que exatamente causou essa atual escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã? Pois é, bom, você contextualizou muito bem, né? Houve um acordo com o Irã, com o programa nuclear. Só para a gente ter uma ideia de como isso foi inédito, Priscila, os Estados Unidos e o Irã romperam relações diplomáticas em 1979, foi quando teve a Revolução Islâmica. Os ayatollahs tomaram o poder, né? E em 79 houve a invasão da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. É só em 2015 que o Barack Obama retoma um contato com as lideranças do Irã para fazer o acordo nuclear, que o Trump saiu em 2018. Veja só, isso é importante porque tem relação direta com o que está acontecendo agora. Em 2018, quando saiu do acordo nuclear, o Trump disse que o Irã continuava com o programa de mísseis, o que se mostrou verdadeiro, Priscila, porque no ano passado, em junho, naquela guerra dos 12 dias entre Israel, Irã e Estados Unidos, o Irã lançou muitos mísseis contra Israel. O Irã se autodeclarou uma potência de mísseis no Oriente Médio. E o Irã continuou com seu programa nuclear depois que o Trump saiu. O Trump dizia que o Irã tinha um programa clandestino. Havia um precedente histórico para isso, porque a Coreia do Norte também teve um programa clandestino de enriquecimento de urânio. Ela ficou anos enriquecendo e quando foi descoberta, ela saiu do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, havia um precedente. Ninguém desejaria, por exemplo, que o Irã se tornasse nuclear, nem mesmo seus vizinhos na região, Arábia Saudita, outros países. Eu estou ouvindo o Américo aqui, acho que o som do Américo voltou. Hotel da América, vamos ver se retoma. Melhorou? Então, chegou. Vamos lá. Para continuar, então. Perdão, o que continue, acontece? por favor, professor. No ano passado, quando Israel e Estados Unidos bombardearam o Irã, eles optaram por não tentar derrubar o Khamenei. O Khamenei é o ayatollah, ele está no poder desde 1989. Ele substituiu o Khomeini, que estava no poder de 79 a 89. O Khamenei, ele não tem um sucessor. Ele fez uma lista de 3 clérigos que podem substituí-lo. Essa lista é secreta, porque esses clérigos se tornariam alvos, né? Mas ele está com 86 anos e o regime dele está impopular. Nós vemos isso pelos protestos que começaram lá em 28 de dezembro. Algumas ONGs e organizações independentes afirmam que
o Irã matou mais de 43 mil pessoas nesses protestos, Priscila. Esses números não são verificáveis, mas houve sim uma matança de pessoas que foram às ruas protestar, e não é a primeira vez. Há alguns anos, quando aquela jovem Mahsa Amini tinha um pouquinho do cabelo para fora do véu e foi morta a pauladas pela polícia dos costumes, as pessoas foram nas ruas protestar e o regime matou 500 que estavam protestando. Então não é a primeira vez. Então o regime é acusado de gastar recursos financiando grupos que são considerados terroristas pelos Estados Unidos, pela União Europeia, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina, a Jihad Islâmica na Palestina, os Houthis no Iêmen, gastar de 25 a 30 bilhões de dólares em armas, em armamento, enquanto a população passa necessidade e a economia vai mal justamente por conta das sanções contra o programa nuclear. E aí, só para finalizar, a questão é que o Irã aceitaria negociar o programa nuclear. Veja só, o Irã tem 440 quilos de urânio enriquecido a 60%. Não tem nenhum programa civil que use urânio enriquecido a 60%. Urânio para uso civil é até 20% para fins medicinais. Para geração de energia é de 3,5% a 5% enriquecimento. 60% é um passo do enriquecimento a 90% para geração de bombas. E a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU encontrou urânio enriquecido em Fordo, que foi bombardeado no ano passado, enriquecido a 83,7%. Então o Irã estava muito próximo, ainda está próximo, a produzir sim ogivas nucleares. Mas ainda tem uma questão, eles não querem negociar os mísseis, querem continuar tendo os mísseis, e não querem parar de financiar grupos que se opõem à existência de Israel ou que são anti-Estados Unidos, que são esses grupos considerados terroristas. Então isso não está sendo negociado. Então, muito provavelmente haverá sim uma intervenção dos Estados Unidos e muito provavelmente, Priscila, será pontual contra o Khamenei, contra lideranças da Guarda Revolucionária Islâmica e contra o programa de mísseis na infraestrutura nuclear do Irã. Nesse momento, os Estados Unidos têm 50 mil soldados na região, o segundo porta-aviões está chegando, o Abraham Lincoln já está no Mar Índico e se aproxima do Mediterrâneo Oriental, o Gerald Ford, justamente para proteger Israel e as bases dos Estados Unidos na região. Então, os Estados Unidos não têm contingente para uma operação de invasão, como o Iraque em 2003. Para a gente fazer uma comparação, em 2003 tinha 5 porta-aviões dos Estados Unidos ali. Agora são 2. Mas tem contingente para fazer uma operação pontual, como foi, por exemplo, a da Venezuela, quando foi capturado o Maduro, Priscila. Muito bem, professora. A Denise pergunta, vocês acham que se o Irã ameaçar atacar Israel, os Estados Unidos não cumpririam sua ameaça? O Irã já ameaçou, né, retaliar contra aliados dos Estados Unidos na região e mesmo assim, aparentemente, isso não está retirando ali o ímpeto dos Estados Unidos de fazer talvez um ataque. Inclusive, há fontes que falaram com o site Notícias Axios que seria uma ação em conjunto entre Israel e Estados Unidos, não seria só um ataque feito pelos Estados Unidos. E aí o Rodrigo também está perguntando aqui, eu penso que os Estados Unidos podem ter uma surpresa com o contra-ataque do Irã, basta ver que os Estados Unidos não conseguiram derrotar os Houthis. Américo, o que você acha? Você acha que pode haver uma surpresa nessa resposta do Irã a um eventual ataque dos Estados Unidos? O Irã vem prometendo reagir a qualquer tipo de ataque, diz que tem condições de fazer isso, poderia atacar várias bases militares dos Estados Unidos em vários pontos da região, poderia voltar eventualmente a atacar Israel, o que foi um ataque que aconteceu no ano passado, né, quando os dois países tiveram um conflito aberto por 12 dias, pela primeira vez na história desses países, eles entraram nesse conflito. E eu queria também aproveitar para chamar a atenção de 2 aspectos que estão sendo muito pouco falados nessa crise toda e que podem ser determinantes em algum tipo de negociação. O primeiro é o próprio governo de Israel e o segundo é petróleo. Em primeiro lugar, o governo israelense é quem tem motivado muito o presidente Donald Trump a tomar ações contra o Irã. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fez toda a sua carreira tentando negar a possibilidade de um Estado palestino e vendo o Irã como o grande adversário de Israel no Oriente Médio.
conseguiu muitas vitórias militares desde o início da guerra na faixa de Gaza, inclusive durante esse conflito com o Irã. Foi um conflito que tecnicamente acabou empatado, mas na verdade Israel atacou como quis o Irã durante aquele conflito e poderia continuar atacando. O Benjamin Netanyahu leu corretamente que este é um momento de muita fraqueza do regime dos ayatollahs. Eles têm uma grande crise econômica, eles têm muito descontentamento em casa, ou seja, domesticamente, por conta da grande inflação, dos grandes problemas. Ali Khamenei já tem 86 anos, como o professor nos lembrou, tem muitas dificuldades e os aliados deles perderam. Então é um momento que Israel quer que os Estados Unidos tomem atitudes e pressione o Irã, não necessariamente atacar o Irã, mas fazer esse movimento para que eles abram mão de armas nucleares e também dos seus mísseis. E o Peru é a grande saída, me parece, para os Estados Unidos. Não está claro o que o presidente Donald Trump, por que ele está fazendo tudo isso exatamente neste momento? É para defender os manifestantes que foram às ruas? Não me parece muito o estilo do presidente Donald Trump. E ele está se movimentando para tentar administrar, ter controle sobre grandes reservas de petróleo no mundo inteiro. Ele disse isso abertamente nas ações que tomou na Venezuela e que o encorajaram agora a fazer outros tipos de ação. Então, não me surpreenderia se o Irã tentasse fazer algum tipo de acordo com os Estados Unidos que não passe necessariamente pelas bombas, ou também passe pelas bombas nucleares, mas que envolva o que realmente interesse ao presidente Donald Trump na região, que é o petróleo. Muito bem. Queria trazer duas questões. Uma que o Américo acabou de falar